Pessoal, boa noite. Esse é o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho a satisfação de receber um jovem médico, cardiologista, professor da UFJ, proprietário da Cardiofit, da Saúde Livre Vacinas, Cardiofit e Saúde Livre Vacinas Santa Helena, Dr. Gilberto Guimarães. Boa noite, doutor, e obrigado por participar aqui conosco do Papo Ligeiro. Boa noite, Nilson. Agradeço muito pelo honroso convite, né? Muito satisfeito em falar sobre o país, sobre a medicina, sobre tudo aí. Obrigado. Mas antes, eu queria pedir para você que está nos assistindo, entrar no YouTube, vai lá, inscreva-se, clique em inscreva-se e entre também no Instagram e siga-nos, Papo Ligeiro, é tudo junto. Doutor, você é médico, mas também tem um pé forte no empreendedorismo, com a clínica Cardiofit e na área da clínica de vacinas. Né? Foi também um dos pioneiros em colocar painéis fotovoltaicos nos estacionamentos do carro das suas clínicas. Esse DNA empreendedor vem do seu pai, que foi um grande empresário no ramo do varejo? Sim, eu comecei a trabalhar, Nilson, muito novo. Então, lembra, naquela época, minha família toda é daqui, né, de Rio Verde, eu nasci aqui, mas fui morar moro em Santa Helena, atualmente moro aqui, mas morei em Santa Helena há muitos anos. Então, com 10 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Apesar de que eu já tinha decidido que a minha área de atuação não seria na área do comércio, meu pai era comerciante, aposentou agora, né? Uhum. Então, com 10 anos, eu acompanhei ele durante pouco tempo, foram 3 anos. Logo em seguida, naquela época, não tinha boas escolas nessa região. Isso foi em 1990, né? Em 1990, com 14 anos, eu tive que ir embora para estudar, porque queria medicina. Você, né? Foi para Goiânia? Fui para Uberaba. Uberaba, um grande amigo nosso, filho do doutor Antônio Leite, o Vinícius e o Letácio. Ele já tinha ido, o Vinícius é de uma geração acima da minha, ele já tinha ido para Uberaba, lá tem uma escola muito boa, o Zé Ferreira, e ele falou muito bem e nós fomos para lá. A gente foi morar junto lá. E de lá, no terceiro ano que eu voltei para Goiânia. E depois fiz cursinho, vestibular, faculdade. Mas desde o início você sabia que você queria medicina? Sabia que eu queria, isso aí. Então, mas durante esse pouco tempo que eu trabalhei com meu pai, eu era como se fosse office boy, mas eu ficava no escritório dele, acompanhando. Naquela época não tinha nada digital igual hoje, era tudo de levar envelope em banco. Isso, eu ia fazer muito serviço de banco e no tempo livre eu ficava ouvindo as conversas dele, as negociações dele, né? Aprende muito, né? Então a gente aprende a ser um pouco mais ousado. É o que eu sinto falta na faculdade de medicina, até como professor e como ex-aluno, o fato de ter essa parte de educação financeira. Nós não temos. Médico sabe trabalhar, ganhar dinheiro, não. O Tarcísio implementou lá em São Paulo a educação financeira para meninada. Eu acho interessante isso. Eu acho que é uma coisa que agrega. Mas por que a cardiologia, doutor? Eu não entrei querendo fazer cardiologia. Eu entrei querendo ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou fazer cirurgia plástica. Não, eu vou fazer plástica, vou dar dinheiro. Então, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, capital. Uhum. Então, quando eu estava, acho que um pouco na metade do curso, a gente fazia o estágio na Santa Casa da Misericórdia. Uhum. Então, cada vez que eu passava no estágio, eu verificava se realmente essa especialidade era a que me agregava ou não, que eu ia gostar ou não. Uhum. A parte de cirurgia eu não gostei. Então, eu já tinha excluído muitas dessa área. Uhum. E em relação à cardiologia, Nilson, a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, eu fui para o ambulatório de cardiologia, era lá na Santa Casa, cheio na enfermaria da cardio, a primeira vez... Isso lá no Rio? Lá no Rio. Uhum. Eu coloquei um esteto para ouvir um coração bater. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista, cara. Na mesma hora que acabou a aula, eu liguei para o meu pai e falei, agora eu sei o que eu vou fazer. O senhor acha que... a gente, né, tem um viés espírita, tem alguma coisa nesse sentido assim? Você colocou esteto e você sentiu que aquilo ali, você nasceu para aquilo? Você acha que tem alguma coisa espiritual que estava envolvido? Eu acho que tem, assim, como você falou, a gente que acredita muito nessa parte de espiritualidade e já há evidências científicas mostrando a influência da espiritualidade nas doenças físicas. Porque a gente vem com a carga, né, doutor? A gente vem com... Você pensa crianças de 3, 4 anos tocando piano com maestria. Ela não aprendeu aqui, ela já veio com aquilo, né? É impressionante. E você vê crianças de 3, 4 anos levando os pais em centros religiosos, no catolicismo, no espiritismo, mostrando eles a importância da religiosidade, né? Isso é muito bom, né? É impressionante. Eu acredito que foi uma influência assim a mais aí do além. Com certeza. Pessoal,
eu quero aqui agradecer ao nosso novo parceiro, ao Grupo Eletrizar. Pensou em soluções completas em energia solar? Pensou em Eletrizar. Há 19 anos no mercado. Grande abraço aí pro Gersão. O senhor é professor da UFJ, né? Vejo também várias lives suas com diversos temas, como cigarro, vapes, obesidade, AVC. Enfim, são diversos temas. Uma das suas paixões é o ensino? Foi. A faculdade, ser professor universitário, se você for colocar em valores, em preço, não vale a pena. Então, o tempo que eu me dedico preparando aula, dando aula, corrigindo prova, enfim, fazendo toda essa parte de professor universitário, eu trabalhando no consultório, eu ganharia mais dinheiro. Mas por que eu decidi? Primeiro, porque ele começou não pela paixão por ensinar, mas primeiro pela necessidade de que os alunos da Universidade Federal iam me cobrar conhecimento científico. Então, era uma maneira de me forçar a estudar. Então, agora eu vou ter que estudar para dar aula, para não passar vergonha. No início eu passei, no primeiro semestre. Depois eu vi que eu tinha que estudar mais. Aí depois veio paixão. Aí você aprendeu a gostar de Aí estudar aprendi a gostar. Então agora, a minha esposa até me cobra, ela é cardiologista. Por que você não fica só no consultório? Você não precisa de viajar. Mas eu gosto. É algo que mexe, desafia. E eu tô há 8 anos, esse ano vai fazer 9 anos que eu tenho de faculdade. Se comparar o meu conhecimento científico de 9 anos para cá, é outra coisa. A segurança. A UFJ era a antiga UFG. A UFG. Quando eu entrei, era o UFG. Aí veio Agora o governo Dilma, veio aquela desvinculação e desvinculou mesmo, tem acho que uns 2, 3 anos. Na vida, a vida da gente é feita de desafios, né? O Papo Ligeiro, para mim, é um desafio constante. Que trazer pessoas de diferentes ramos, né? E aí você tem que estudar a vida da pessoa. Você tem que buscar conhecimento sobre aquilo. E eu tenho me surpreendido muito, muito mesmo, com pessoas que talvez simples, mas que têm uma bagagem de conhecimento que é fenomenal. Temos um caso que foi muito repercutido na imprensa, que foi o transplante de coração do Faustão. Como funciona a questão da fila de pessoas que necessitam de um transplante de coração hoje no Brasil? Eu vou te falar alguns dados, é um pouco antigo, mas só para você ter noção de números. Esse dado é de 2014 ou 2015, eu não lembro muito bem ao certo, em relação ao Brasil. O Brasil, naquela época, 10 anos atrás, ele precisava de transplante, aproximadamente, na fila eram 1.300 pessoas no Brasil por ano estavam na fila para fazer o transplante de uma certa pressa, de uma certa urgência. E naquela situação a gente só conseguia resolver de 10 a 15% o problema da população. E aproximadamente 200 casos, 200 e poucos casos. Isso é muito pouco. É a doação, o brasileiro não tem essa cultura de doar os órgãos. Isso. No início, a gente sempre tinha aquele conceito errado, viu, Nilson, de que colocar na sua carteira de RG que você é doador, aquele medo de que se você chegasse no hospital vivo ainda, eles não, ele é doador, vamos deixar ele terminar de morrer para pegar os... Não é. Depois, como médico, a gente já viu que a gente nem olha o RG do paciente. Só depois que, de repente, tem uma morte cerebral, você consegue fazer a doação, você primeiro pede autorização para a família, se eles demonstrarem o interesse, e não é todo local. Já teve situações aqui que a família permitiu a doação e não teve estrutura para fazer captação dos órgãos ao tempo hábil, né? Hábil para levar para as outras eu até lembro que o Temer ele colocou um avião da Força Aérea exclusivo para transportar órgãos, né, durante um período. E no Brasil ainda falta muito doador ou essa cultura vem mudando? Falta muito, porque assim, não adianta, por exemplo, não é qualquer... Às vezes, uma pessoa de 120 quilos, de repente, que precisa de um órgão e tem um doador que teve um acidente de moto agora que tem 70 quilos. Às vezes é incompatível, não só a parte sanguínea, né, mas também a parte do tamanho do coração, mais ou menos isso. E assim, você acha que com o tempo nós vamos ver órgãos artificiais? Ah, sim. Eu espero que eu esteja vivo para ver isso, sim.
cada víez mais, e começou nisso há muito tempo. Eu estava na minha residência, no meu primeiro ano de residência. Então isso já é uma realidade, doutor? Ainda não, mas já tem experiências científicas em laboratório mostrando essa possibilidade. Porque houve um transplante de coração de um suíno para um ser humano, né? O primeiro transplante aqui no Brasil foi há muitos anos atrás, acho que já tem 60 anos, quase 60, em São Paulo, e ele durou poucos meses, acho que foi um mês, uma semana, não lembro. Teve já 2 transplantes de suíno no Brasil, no mundo já. Um durou um dia, outro aguentou um pouco mais de uma semana. Aos poucos, chama-se curva de aprendizado. Nós vamos aprendendo essa parte de tecnologia e fazer essa parte. Muita gente ainda morre por falta de órgãos, não morre? Muita. Que quando é que foi? Em dezembro eu perdi uma paciente aqui. E nesse caso, dinheiro? A pessoa que tem muito dinheiro, isso influi? Boa pergunta, até porque vê essa situação do Faustão, isso. Não. Quando você está na fila, e primeiro é a fila do SUS. Aqui não existe... Para órgão, sendo rico, sendo pobre, é o SUS. Não adianta... Eu vou falar da minha área agora. E é o certo. Que é pelo SUS. Por que o Faustão, que não estava na fila, ele entrou com prioridade? Prioridade porque é o risco iminente de vida. Então, o médico que avaliou o caso dele, estava na UTI, estava entubado, e às vezes, em alguns casos, com coração artificial, que a gente coloca, mas que dura um pouco tempo. Então, ele manda essa notificação para o SUS, e o SUS vê, deixa eu ver se eu tenho alguém pior do que ele. Se não tem, ele vai para o primeiro. Então, o primeiro que aparecer em todo o Brasil, eles entram na fila. Lógico que tem a repercussão da mídia, tudo, né? Por isso que a gente traz o fato, né? A gente não está julgando, a gente está questionando, né? Quando a gente fala em empreender, a gente fala na disposição de correr riscos. Você é empreendedor, você sabe disso, né? E para isso tem que ter saúde para fazer isso. Mental, física. O brasileiro hoje é um povo muito empreendedor. E a saúde do brasileiro? Como é que tá? O brasileiro tem que cuidar da sua saúde? Eu vou falar um pouco da minha área para você ter uma noção. As doenças do coração são as que mais matam no mundo. Por ano morrem 18,7 milhões de pessoas, ou seja, uma grande São Paulo quase é eximada do mapa por ano por doença do coração. No Brasil, morrem aproximadamente 400 mil pessoas por ano por coração. Seria 2 Rio Verdes. 2 Rio Verdes. Então, por dia morrem 1.100 pessoas. Ontem morreu 1.100, hoje vai morrer 1.100, amanhã mais 1.100 aproximadamente. E a maioria dessas mortes é por negligência médica e do paciente. Mais do paciente, mas do médico também. Se eu falo para você que você tem pressão alta, você tem que tomar remédio, às vezes você vai ouvir o vizinho, eu tomei um remédio, deu impotência, você vai lá e abandona o tratamento. Às vezes você vai falar assim, mas eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que tomar esse remédio? As doenças do coração, às vezes, elas são silenciosas. Então, como é que eu vou convencer uma pessoa de tomar um remédio, sendo que ele não sente nada? Mas, às vezes, o primeiro sintoma é um infarto. É o automedicamento, pessoa que se automedica. Isso, ou abandona o tratamento. O abandono de tratamento é o pior deles. Então, você acha que o brasileiro, assim, agora voltando à questão, por exemplo, na atividade física, obesidade, tudo interfere, a gente sabe disso, né? O brasileiro, ele tem essa consciência ou não? A consciência, sim, mas a atitude, não. O meu mestrado, eu fiz o meu mestrado na UFG, mas com um estudo realizado aqui em Rio Verde. Foram 1.300 pacientes para conhecer a classe da nossa população em relação a sedentarismo, obesidade e adesão ao tratamento. Naquela época, foi em 2013, 66,6% da população era sedentária, quase que 2/3. Quase 70% estava em excesso de peso. A obesidade, a maioria mulher, e o sobrepeso, a maioria homem. Principalmente gordura abdominal. Justamente. Essa gordura vai entrar nas suas artérias e vai... É a cervejinha, o torresmo no final de semana? Doutor, existe um empreendedor no ramo da saúde, né? E existe a saúde do empreendedor, né? São coisas similares, mas diferentes. Sim. Né? O empreendedor que empreende no ramo da saúde e a saúde desse empreendedor. No caso do empreendedor do ramo da saúde, que tem vários viés, tem muita empresa vendendo coisas milagrosas, miraculosas, e muita gente comprando, porque se tem gente vendendo, tem. Chip da beleza, remédio para emagrecer mágico, existe isso aí, doutor? Existe essa facilidade? Porque hoje se vende muita facilidade.
por mais que a tecnologia está cada vez melhorando no ramo da medicina e da saúde, não existe milagre na medicina. Não existe. Hoje eu vi uma frase que eu achei fantástico. Não existe remédio para perder peso. O remédio, vamos lá, tem um remédio que você vai tomar que hoje você quase não encontra em farmácia para quem é diabético, né? Mas ele é usado para perder peso, é o famoso Ozempic. Ele ajuda sim a perder peso enquanto você está usando. Mas se você não mudar os seus comportamentos quanto à atividade, alimentação saudável, a hora que você parar, você vai jogar todo o seu dinheiro fora. A cirurgia bariátrica, que é fantástica também para ajudar a população. Se você não melhora os seus comportamentos de hábitos, depois de 3, 4 anos você volta a ganhar e às vezes até volta ao peso que estava antes. Então, os fatores comportamentais é o que mede a sua saúde. Não adianta também você querer algo milagroso, não existe. Não existe. E é igual o cara que vende o número da Mega Sena sorteada. Se ele tivesse o número da Mega Sena sorteada, ele não ia vender. Ele mesmo ia jogar e ia ganhar. E aí você falou da questão do diabetes, quero mandar um abraço aqui para minha esposa, que ela fala que eu não falo dela, então estou falando, que é o endocrinologista, doutora Ludmila Bela, lá da Clínica Núcleo, né? Mandando um beijo para ela, doutor Gilberto conhece muito ela aqui, para confirmar aqui que a gente está antenado em vários assuntos, a gente não está aqui especificamente falando da cardiologia. Você citou o exemplo do diabético, do problema de... Eu vou até te interromper, Nilson. Em relação ao chip da beleza, é importante falar isso, porque está acontecendo um aumento expressivo de pessoas que estão querendo performance muscular ou de corpo em curto espaço de tempo. Então, você vai ver o Projeto Verão. Você vai ver uma pessoa que chega em setembro, final de setembro, quer ter um corpo escultural para passar férias no final de ano, em dezembro, na praia. E não dá, isso aí é um processo longo e demorado, e muito esforço e disciplina. Aí você vai usar esses anabolizantes, hormônios, e alguns deles estão no meio de alguns chips da beleza. E pode até trazer a pessoa a óbito, né, doutor? A gente tem visto em alguns jornais aí coisas que, infelizmente, as pessoas acreditam, vão lá, fazem e... É uma roleta russa, então é um risco que eu não corro. Eu tenho bastante conhecidos médicos, reforçando, minha esposa é médica, e sempre escuto que o médico precisa de uma renda passiva, né? Pois caso fique doente, ele não tem outra fonte de renda que não seja do seu trabalho. Empreender, na sua opinião, são para todos? Eu te pergunto isso porque, além de médico, você é um empreendedor. Isso. Se o empreendedor soubesse ipsis literis tudo que a legislação brasileira rege, você não ia empreender. Então, o empreendedor que seja da área de saúde é corajoso demais, Nilson. Eu sou fã do empreendedor brasileiro, porque fazer o que a gente faz aqui no Brasil diante de toda essa insegurança... Tem um monte de dever e pouco direito. Pouco direito. Essa insegurança que tem de política, de legislação, quebra a gente. Então, sim, não é para qualquer um. Eu já tive colegas médicos que são de extrema qualidade, que resolveu dedicar parte do seu dinheiro para empreender e o colega quebrou. Não foi bem sucedido. Não foi bem. A gente tem que ser ousado, mas ousado com o pé no chão, com sabedoria. Eu sempre falo que se der certo, o governo é seu sócio, mas se não der, você é dono sozinho. Justamente. Né? Eu queria falar um pouco de religião. Sei que você é espírita. Nas suas lives, no fundo, tem uma imagem de Nossa Senhora. Sim. Né? Nossa Senhora do Leite. Essa imagem... quando eu pesquisei, eu não sabia que existia Nossa Senhora do Leite. Aí eu tô te perguntando... É o seguinte, essa aí, quando com 40 anos de idade, eu quis me dar de presente uma viagem para Jerusalém. Então, lá tem, em Belém mesmo, lá tem a Igreja do Leite. Na Igreja do Leite tem essa imagem que eu comprei, minha mãe também. Eu vi em várias lives, tem essa imagem. Aí eu falei, vou perguntar. Essa é a Maria e Jesus no colo dela. Aí, continuando a pergunta, o senhor é um devoto. Isso te ajuda no enfrentamento das dificuldades, doutor? Essa fé, essa crença, essa... A partir do momento que você prioriza mais assim, o espiritual em relação ao material, você consegue lidar com as adversidades da vida em relação a tudo. O que a gente mais atende, depois a Ludmila vai comprovar também, pessoas com a saúde mental abalada, e em 2030 provavelmente vai ser uma das doenças que mais vão ter visitas em pronto-socorros e em consultórios médicos, com a saúde mental abalada, e quando chega a gente no cardiologista achando que está com problema de coração, e na verdade ela está com a saúde mental. E os estudos já
mostram, se você tem uma espiritualidade maior e uma religiosidade com uma certa frequência, você consegue lidar com essas adversidades da vida. O sol vem para todo mundo, aí você vai saber como lidar com ele. Tem um amigo meu, psiquiatra, que ele me contou uma vez, chegou uma paciente e falou, doutor, eu quero um remédio para acabar com meus problemas. Infelizmente não existe, né? É encarar a realidade, tem medicamento que ajuda, tudo, mas não existe esse medicamento que resolve os problemas, não existe um medicamento que te traz magreza, corpo perfeito, né? Então, assim, é tentativa E até mesmo, Wilson, naquelas pessoas que achar que acabar de problema, você exterminar a sua vida, o autoextermínio, o suicídio, você vai acabar com o problema, mal sabe ele, você sabe disso também, que o problema dele vai ser muito pior depois, né? Como frequentador e palestrante espírita, em sua opinião, ter uma religião, independente de qual for, pode trazer benefícios para o corpo humano, para a saúde? E na sua opinião, isso reflete também na vida do empresário, do empreendedor? Sim. Antes da gente começar nos bastidores, você falou para mim um negócio que já me ganhou. Aqui eu pesquiso antes de falar, então eu não falo de achismo, né? Pode ser que eu fale errado, mas que eu pesquisei, eu pesquisei. Então isso para mim é importante. Na medicina a gente trabalha assim também. E cada vez mais a medicina, as pesquisas científicas têm se aproximado da religiosidade e da espiritualidade. A pessoa mais espiritualista, independente de religião, e mais religiosa, independente de religião, ela cuida mais da sua saúde, ela é menos tabagista, ela tem menos chance de ter o alcoolismo, né? O alcoolismo. Ela cuida mais da sua saúde física, mental e emocional e faz fatores comportamentais saudáveis, como atividade e alimentação também. Isso, então, impacta diretamente, né? Diretamente, com evidências comprovadas. Hoje, o consumo de álcool tão alto, é cigarro, é vape, é droga, é muita festa, é um vazio que as pessoas têm, que estão buscando em algo material para suprir aquele vazio, aquela necessidade. Uma pessoa que posta uma felicidade extrema no Instagram, por exemplo, que ninguém é feliz todo o tempo. Isso é o quê? É um vazio, na sua opinião? O que é isso? Sim. Em relação à felicidade, eu vi uma frase que eu achei interessante. Felicidade é um verbo. Então, você vai conjugar esse verbo. Você vai ter momentos de felicidade, mas a tristeza, as adversidades da vida te faz crescer. Às vezes a gente cresce mais apanhando do que ganhando. Isso é muito importante. Você aprende com os erros nossos, com os erros dos nossos pais, das nossos acompanhantes, enfim. Então, a religiosidade e a espiritualidade ajuda muito a lidar com isso e independente de qual que seja a religião, para mim não tem como você seguir sua vida sem ter em algo um propósito nela. Sem ter uma crença, né? Uma crença. Pessoal, o Papo Ligeiro só é possível graças aos nossos parceiros. Quero aqui falar da Alva Agrícola, que é representante autorizada GSI, especializado em soluções para armazenagem de grãos. Oferece também soluções completas para aves e suínos com as marcas Agromaral, Cumberland e AP. É o melhor pós-venda do Brasil. Nas suas lives também, acompanhando algumas falas suas, a gente viu algum comentário sobre a obesidade, né? Em live você disse que a epidemia que mais deveríamos nos preocupar é a epidemia da obesidade. Diante disso, podemos dizer que a obesidade interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, de uma forma geral, vamos dizer assim? A obesidade é uma limitação das pessoas. Assim, ela limita muitas pessoas. O paciente obeso é um paciente inflamado. Se você tem uma inflamação de garganta, a obesidade é como se fosse, uma analogia, uma inflamação de garganta em todos os seus vasos sanguíneos. Se eu tenho o meu vaso sanguíneo inflamado, a chance da gordura entrar lá é maior, a chance de maltratar esse vaso, ele envelhecer de maneira precoce é maior. Então a chance de eu infartar, de eu ter diabetes, de eu ter colesterol, de ter hipertensão e de eu ter um derrame, que é o AVC, é muito maior. 30% da população é obesa. Então coloca aí 7 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões e 100 mil. É muita gente. Muita gente. É muita gente. E hoje nos industrializados, isso aí tudo tem interferido, a qualidade da alimentação das pessoas, porque antigamente não tinha essa quantidade de obesos como tem hoje, né, doutor Gilberto? Isso. Antigamente, na época dos nossos pais, não existia televisão de controle, não existia nada. Você tinha que levantar para ligar o ventilador, para mudar o controle da televisão. Hoje não precisa nem do controle, é só Alexia. Alexa faz tudo. Então, sim, a gente se movimentava, não tinha essa quantidade de carro, ninguém tinha
poder para comprar um carro, para ficar andando. Muita gente andava a pé. Antigamente, os nossos avós tinham 2 horas de almoço. Você lembra quando a cidade fechava na hora do almoço? Parava para você ter um de jejum, para você relaxar. Elevador em prédio baixo não tinha, era na escada. Então, o pessoal se movimentava muito mais. Em contrapartida, no decorrer desses 40 anos que se passaram, 50, a ciência fez com que a gente conseguisse aumentar a expectativa média de vida da população. Mas com doença. Mas a gente está segurando ele, permanecendo... Mas já tem alguns reportagens e tal, que fala que alguns países desenvolvidos estão tendo uma queda na expectativa de vida também, né? Tá. Por conta dessa condição de vida, de alimentação, de falta de atividade física. Infelizmente... A população se acomodou pelo avanço da medicina e falou assim, não, a medicina resolve, deixa eu comer o que eu quero e beber o que eu quero e... Tá mais ou menos assim ou não? Avanço da medicina, avanço das tecnologias, né? Infelizmente, os estudos mostraram que mesmo em países de primeiro mundo, como Suíça, Suécia, Estados Unidos, enfim, essa obesidade e o sedentarismo e todos esses fatores comportamentais negativos que nós cultivamos, ele está iminente lá. Então, e a doença vai vir, independente de credo, religião, ele vem. E mesmo com o avanço da medicina, pode diminuir sim a expectativa de vida, doutor? Pode. O senhor acredita que pode? Pode sim, porque a gente consegue te segurar saudável até um certo momento. Uma vez foi feito um estudo, perguntou o seguinte, para esses fisiculturistas. Certo. Aí tem o tal do Mr. Olympia, que tem o Arnold Schwarzenegger lá. O Arnold Schwarzenegger foi campeão lá atrás. Isso, então todo Mr. Olympia é ele que leva o troféu lá para o campeão, né? E essas pessoas, apesar delas fazerem muito exercício, elas usam muitas substâncias que vai maltratar o corpo. E perguntou para essas pessoas, o que você prefere? Ganhar o Mr. Olympia, mas morrer? Ou não ganhar, mas ter uma qualidade de vida? Eles preferem ganhar para ter esse status de ser o campeão e mesmo tendo uma curta vida. Eu estava assistindo esses dias uma reportagem, até isso não está na pergunta. Acho que foi até no Fantástico, de pessoas com mais de 100 anos com qualidade de vida. Aí a pessoa come mais frutas, verduras, menos gordura e tal. O coração, ele aguenta, doutor? Qual que é a vida útil do coração? O nosso corpo foi feito para sermos centenários. A gente que maltrata ele. Se você perceber esses centenários, vamos pegar nos orientais, no Japão, que tem muitos centenários, né? Eles têm um estilo de vida, uma vida mais tranquila, mais calma, não tem tanta essa correria nossa da vida urbana, fast food, alimentação mais saudável. Dá mais trabalho? Dá. Dá mais trabalho porque você preparar a sua própria comida, cultivar a sua própria comida, diminuir os condimentos, enlatados, conservantes, é mais moroso, né? Mas a qualidade que você vai ter é muito melhor. Então você vai ter que escolher. A vida é feita de escolhas, né? Então, assim, o coração aguenta uma pessoa de 100, 110, 120 anos, desde que ela tenha uma alimentação, um corpo. Justamente, isso aí. Você sabe que o nosso projeto piloto do Papo Ligeiro, nosso primeiro episódio, foi com o Rodrigo Furquim. Olha aí! Da Academia Qualivida. Gente seu bonita. parceiro nas suas lives. Sobre mitos e verdades na atividade física. Esporte é vida, né, doutor? Nossa Senhora, o ser humano ele tem que estar se movimentando, porque existe aquele que fazer atividade física é o que você faz, é o que a gente faz. Por exemplo, levanta, vai tomar banho e fez um movimento. Vai fazer os trabalhos de casa, faz um movimento. Vai pegar o filho na escola, brincar com ele, é um movimento. Agora tem um exercício físico. Você parar um tempo para se dedicar, para ir lá no Rodrigo fazer academia, ou para ir fazer uma corrida num parque, enfim. O exercício físico vai te ajudar muito mais do que a atividade física. E que ajuda mais do que o sedentário. E assim, eu falo por mim, não que eu esteja no corpo perfeito, longe disso, mas a atividade física ela é viciante. Isso. Ela é difícil você começar, você engrenar. Mas depois que você engrena, você sente falta. O dia que você não vai, você sente falta. Ela libera uma substância no cérebro, que são as endorfinas, que te dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Foi feito um estudo falando que o exercício físico, quando você chega no ápice, é uma sensação de orgasmo, pra você ter uma ideia. Então, você vicia, porque o dia que você não tem essa endorfina liberada na sua cabeça com esforço físico, exercício, opa, tô sentindo falta de alguma coisa, não tá bom. E a atividade física, você dorme melhor, o intestino funciona melhor, tudo melhora. A qualidade é outra. Doutor,
As pessoas hoje têm um nível de estresse muito grande, né? Um nível de ansiedade nunca visto na história. É muita informação, muita cobrança, muita necessidade de consumo, né? Isso é um fator que pode realmente diminuir a expectativa de vida da população, né? Com certeza. Pra você ter uma ideia, o Brasil é o maior consumidor de psicotrópicos do mundo. Remédio para estresse, ansiedade. Rivotril, o Brasil é um dos campeões, não é? Vende a rodo. Por mais que há uns anos atrás, a gente tentou colocar a venda desses remédios sob receita controlada, mesmo assim o brasileiro da nó em goteira consegue comprar esses remédios. Na internet hoje você acha de tudo, Isso né? aí. No mercado negro aí, você consegue isso tudo aí e a pessoa vicia. Então, eu vou falar para você, olha, você está com estresse e perdeu o sono. Durante a semana você não aguenta dormir. Eu te dou o Rivotril, você falou do Rivotril. Você vai ter uma noite de sono, beleza. Aí você viciou. Nossa, mas se eu dormir bem, amanhã eu vou querer de novo e depois querer de novo. Aí Você não consegue ficar sem. E aí cada vez você precisa de mais para fazer o mesmo efeito que menos fazia. E assim aquilo lá vai diminuir sua cognição motora, seu raciocínio lógico, sua memória, sua coordenação. Então, quando você ficar daqui mais 10, 20 anos, sua qualidade de vida cai. Nós tivemos uma pandemia, passamos por uma pandemia. Todos nós tiramos alguma lição importante com o Covid, né? Você, como médico, qual foi o fato mais marcante que você tirou dessa pandemia que você vai levar para sua vida? Teve alguma coisa muito marcante que você vai levar para sua vida em relação à questão da pandemia? Sim. Da pandemia? Eu gosto muito de fazer estudos científicos. Então, eu brinco, tem uma frase assim, aquele que não conhece sua história tende a repeti-la. É um filósofo, um dos maiores conservadores que já existiu. E quando estava no final da pandemia, eu fiz um estudo científico aqui no Rio Verde. Eu peguei os atestados de óbito, peguei a autorização do Paulo do Vale, do prefeito, para entrar no sistema, para ver todos que morreram de coração em Rio Verde em 2019, antes da pandemia, e peguei justamente 2020, que foi o boom, que ele mandou fechar. Foi coincidência. 2019, ninguém nem sabia de pandemia, você começou a fazer esse estudo. E peguei 2020 também, que foi o boom, porque certo. Todo mundo parou de trabalhar. Então, quem tinha empresa, quem tinha comércio, fechou, gente sendo demitida, o pessoal ficou doido, né? E houve aumento de 36% das mortes por doença do coração em 2020, morte domiciliar. Sabe por quê? Excesso de informação que às vezes falsa, que a gente via em televisão, em jornais aí, que falava, fique em casa, senão você vai morrer. Tudo bem, mas a pessoa estava infartando em casa e achando que se ele fosse para o hospital ia pegar a Covid e morrer, ela morria em casa. O remédio de pressão acabava, ela ficava com medo de ir na farmácia, ela parava de tomar o remédio, tinha um derrame e morria. E o fato de ficar em casa também, aquela desmotivação, tudo isso contribuiu, né? Nossa. Aumento do índice de depressão, suicídio, né, doutor? O suicídio aumentou demais. Antes de 2020, nós tínhamos um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Hoje aumentou. Doutor, vamos falar de uma coisa boa? O senhor é barista? Sou o quê? Barista? Eu adoro café. Adora café? Pois é, o estudioso do café? Eu sou, gosto. Recentemente eu até comprei 3 quilos de um café diferenciado para eu mesmo torrar ele, chegar na torra média. A gente vai aprendendo, eu ainda estou no início. Mas eu tento ser muito honesto com os meus pacientes. Eu tento vender, eu consumir o que eu vendo. Se eu vendo saúde, eu consumo saúde. Então eu faço atividade todo dia, eu tenho uma alimentação saudável, eu tento manter meu peso e eu sou apaixonado por café. Mas eu tenho meu consumo moderado. Se você vê até numa dessas lives minhas aí, eu falei que o ideal é entre 200 miligramas de cafeína por dia. Não, mas quem me falou isso aqui foi sua esposa, não foi na sua Ela falou? Eu conversei com ela. Ah, legal. Mas café é muito bom mesmo. E estudar a história do café. Tudo tem uma história. Tem uns canais aí que tem um programa que chama História do Café. É muito legal. É muito bacana. Você experimentando os cafés, tirando açúcar para você sentir o sabor do café. Teve um fato que me marcou. Foi uma fala de um senhorzinho que ele falou, olha, você pode chegar numa casa bem afastada, muito pobre, e chegar no Palácio de Buckingham. Eles vão te oferecer café. É verdade. É o café, só que um café mais simples, um café mais elaborado, mas a essência é o café. Né? Doutor, chegando ao final do Papo Ligeiro, o papo tá muito bom. Tá ligeiro demais. Tá ligeiro demais, mas o objetivo nosso é ser ligeiro. Certo. Como que você enxerga a medicina do futuro? Com muita preocupação.
como quase 9 anos de professor na faculdade, mesmo na faculdade federal, onde eles tentam ter esse incentivo de estudos, eu estou prestando atenção que essa geração nova, Nilson, elas não estão querendo ter o sacrifício que nós tivemos. Por exemplo, eu tive 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização, a Ludmila também, quase 10 anos. Hoje é só visando financeiro. Só visando financeiro. Então, e eles estão pensando a muito curto prazo. Porque é o seguinte, nós demoramos, os que se especializaram, muito tempo para começar a ganhar dinheiro, mas depois tem uma certa estabilidade, né? Quer fazer um nome e tal. Agora, esse tempo atrás, um aluno me perguntou, semestre passado, professor, quanto tempo que é para fazer especialização de cardio? Eu fui conversar, não, dá trabalho demais, eu vou trabalhar no postinho ali. Então, o estudo mostrou que com esse tanto de faculdade que o governo PT está abrindo e liberou aí, nós vamos ter tanto médico formando que em 2030 ou 2032 já vai ter médico Uber. Então está muito preocupante. Mas isso é uma tendência mundial ou é só no Brasil, esse excesso de ofertas? Excesso de oferta em locais que tem muita faculdade. Índia, Brasil, em países de primeiro mundo, eu já fiz um curso em Portugal e outro na Espanha sobre medicina. O salário de lá, de um especialista no mesmo nível que eu estou, não é tão bom quanto o da gente aqui, mas eles têm mais qualidade de vida e têm uma estabilidade maior por conta da situação política daquela região. Mas a questão do futuro da medicina no ramo da tecnologia, saindo um pouco das pessoas na questão da tecnologia. Então vamos lá. A inteligência artificial veio para ficar. Já chegou, né? Já chegou. E nada vai substituir o fator humano. Porque é o seguinte, o povo precisa muito de acolhimento. Muitas pessoas vão procurar isso. A conversa. Isso. Então, eles procuram isso. Se a gente conversou logo anteriormente que as doenças da saúde mental virou uma epidemia e em 2030 vai ser a primeira causa, eles precisam de acolhimento. A inteligência artificial não vai acolher. Ela vai te ajudar num diagnóstico precoce, evitar um câncer, um tratamento, mas o acolhimento ele é insubstituível. Ei, mas eu tenho uma raiva quando eu ligo na Sky e me atende aquele robô. Não. Nossa senhora, aquilo ali pra mim é terrível. Doutor Gilberto, sou um grande admirador do senhor. Obrigado. Você é um estudioso, é um médico jovem, competente. Te agradeço. Né? Obrigado. Um grande profissional. Fico muito feliz de estar participando do Papo Ligeiro. Ô Mari, nossa faca aí. Você gosta de churrasco, né? Eu vi na live que você não come muita carne gorda, mas come carne. Isso e eu gosto de fazer também. Então tá. Tamo junto. Olha que chique. A mesma que você deu pro Caiado, ó. Nosso patrocinador Master, Grupo Prado. Olha que legal, cara. Obrigado, te agradeço. Quando você for cortar uma picanha lá, você lembra da gente. Com certeza. Vou filmar e vou mandar pra você. Tá ótimo. Nós vamos postar aqui no Papo Ligeiro. Muito obrigado. Eu te agradeço. Prazerzão te receber. Bom te ver. Manda um abraço pras crias, pra esposa. Pode deixar que eu vou mandar. Foi um grande prazer. Pessoal, esse foi o Papo Ligeiro. Com a graça de Deus, mais um episódio. Fui!